Olá, meu amigo e minha amiga, aqui é Miguel Castro, narrador de Vozes Pretas Importam, e hoje você vai conhecer uma história que vai mexer com cada pedaço do seu coração. Antes de começarmos, se inscreva no canal e me diga de onde você está nos ouvindo. É sempre emocionante saber onde as nossas histórias chegam. Prepare-se porque a emoção começa agora. Quatro palavras escritas às pressas em um guardanapo branco, dobrado com precisão, mas entregue como uma bomba. Foi ali, na mesa 14 do solar do Pelourinho, que tudo começou. O cheiro do alecrim queimado ainda pairava no ar. As luzes amarelas aqueciam o salão, mas o gelo correu pelas veias de Miguel Dantas. Não era o bife que o assustava, era o que estava por trás dele. Se você acha que essa história é sobre um prato de luxo, respire fundo. Isso é sobre coragem, sobre racismo escondido em guardanapos caros, sobre o preço de não se calar. Se você acredita que a verdade precisa ser dita, curte esse vídeo e se inscreve no canal agora. Essa história vai mexer com sua alma. O que acontece quando um homem com todo o poder do mundo escolhe ouvir uma mulher invisível? Miguel Dantas não estava ali por status. Ele já tinha tudo: ações, prêmios, cobertura em São Paulo, investimento na Nasdaq e uma startup de energia solar que começou num quintal da Liberdade em Salvador. Mas naquela noite ele estava ali disfarçado num moletom azul marinho comum, tênis gastos e sem nenhuma ostentação. Só ele, um capuz e um motivo: confirmar o que ninguém queria dizer em voz alta. Há 2 semanas, uma carta anônima pousou na mesa dele. Alegava que o restaurante Solar do Pelourinho, um de seus investimentos na área de gastronomia de luxo, estava praticando discriminação racial com clientes e funcionários. Ele podia mandar advogados, podia mandar a imprensa, mas preferiu fazer do jeito dele. Entrou sozinho, foi ignorado na porta. Nenhum boa noite, nenhum olhar. A hostess, uma mulher branca com um sotaque forçado de paulista, franziu o rosto diante do moletom surrado dele. "O senhor tem reserva?" "Não." "Podemos te colocar ali, perto da cozinha." "Pode ser?" Ele apenas assentiu. O tom estava dado. O cheiro do alvejante das portas da cozinha invadia o nariz. O barulho de pratos batendo, talheres reluzentes nas mãos da elite branca soteropolitana. Casais brancos brindando vinhos importados. E Miguel ali, o único cliente negro em todo o salão. Sentou-se. Esperou 10 minutos. Nenhum garçom veio, nenhum copo com água, ninguém ofereceu o cardápio, até que Naomi apareceu. Filha de professora da rede pública e camelô, Naomi tinha 25 anos. Cursava direito na UFBA, quando o câncer da mãe virou tudo de cabeça para baixo. Largou tudo, voltou para o subúrbio de Paripe, conseguiu esse emprego no Solar. Era a única garçonete negra da equipe, e ela carregava mais do que pratos. Carregava o peso de não poder errar. Ela notou Miguel assim que entrou. Ele era diferente, não pela roupa, mas pelo silêncio, pelo olhar. Quando finalmente o atendeu, ele sorriu. Um sorriso calmo, sem arrogância. E ali, Naomi sentiu algo diferente. Ele a viu. De verdade. "O senhor deseja?" "O que tiver de mais famoso aqui." "Mal passado. E uma taça de vinho tinto seco." Ela piscou. "O senhor gostaria do filé imperial?" Era o prato mais caro, R$ 720. Carne de primeira defumada na mesa com flor de sal de Itaparica. Um show. "Isso mesmo," ele respondeu olhando nos olhos dela. Naomi congelou. Ela sabia o que viria. O gerente, Sr. Cláudio, já observava de longe com desconfiança. Se um cliente suspeito pedisse um prato caro, era protocolo. Pedir o cartão antes, mas Naomi não pediu. Ela simplesmente digitou o pedido. Quando o sistema exigiu autorização, ela usou seu próprio ID. Ela assumiu a culpa pelo risco. Naomi foi até a cozinha. O chefe Raul, branco, sisudo, arrogante, riu ao ver o pedido.
De quem é esse bife? Mesa 14, disse ela. O descolado da entrada da cozinha? Ele riu. Então cuspiu no bife. Naomi congelou. O sous-chefe também riu. Ela quase vomitou. Ela respirou fundo. Pegou um guardanapo de linho branco. Escreveu 4 palavras. Hoje eles cuspiram na sua comida. Dobrou. Escondeu. Levou o prato até a mesa. Depositou o bilhete junto com o pão. Sem palavra. Sem cena. Apenas um sussurro de coragem. Miguel olhou o guardanapo. Leu. E ali, congelado, soube. Não era só sobre comida. Era sobre o sistema. Seu olhar endureceu. O jogo tinha virado. Se você ainda não curtiu, curta agora. E se inscreva no canal, porque o próximo bloco vai revelar o que Miguel fez em seguida. Spoiler, não foi chamar o garçom. Foi chamar a verdade. Miguel não tocou no prato, nem na faca, nem no vinho. Seus olhos estavam presos ao guardanapo. As palavras rabiscadas pareciam acesas ali, como brasas no linho. Hoje, eles cuspiram na sua comida. E mais abaixo, em letras menores, trêmulas, peça às câmeras da cozinha. Não é a primeira vez. E se esse restaurante não fosse apenas um caso isolado, mas um modelo repetido em dezenas de outros lugares? Miguel não fez cena, não gritou. Ele guardou o guardanapo dobrado no bolso do moletom, pegou o celular antigo, que sempre usava nessas missões, e abriu um app criptografado de sua equipe de segurança. Mensagem enviada. Alerta vermelho no solar do Pelourinho. Solicito backup de imagens de câmeras internas. Foco na estação de grelha entre 21h15 e 21h40. Acesso discreto. Urgente. Ele sabia o protocolo. Havia lidado com empresas que escondiam escândalos com sorrisos e notas à imprensa. Mas naquele momento, o inimigo estava dentro da casa dele. Miguel se levantou. A hostess notou. O gerente também, Sr. Cláudio, um homem branco de cabelo escuro alisado com gel, levantou-se apressado e se dirigiu até ele com um sorriso protocolar. Tudo certo com a refeição, senhor? Eu gostaria de falar com você em particular, respondeu Miguel com a voz calma de um juiz. Claro. Por aqui, disse Cláudio, apontando para uma porta lateral atrás do bar. Um corredor com quadros de prêmios duvidosos e matérias velhas emolduradas. Dentro, o escritório cheirava a papel molhado e perfume barato. Cláudio se acomodou na cadeira giratória. Quero ver as gravações da cozinha. Agora, o sorriso de Cláudio congelou. Como é? Você me ouviu. Quero ver as imagens da estação da grelha entre 21h15 e 21h40. O horário do meu pedido. Cláudio hesitou. Passou a mão na nuca. Olha, senhor, essas imagens são internas. Nem todos os setores têm câmeras. E mesmo se tiverem, precisaria de autorização da matriz. Eu sou a matriz, interrompeu Miguel, sem levantar a voz, mas com o peso de um trovão. Cláudio piscou, atônito. Como assim? Eu sou Miguel Dantas, o dono disso tudo. Do prédio, da marca. E agora quero saber, você vai me mostrar as câmeras ou quer que eu ligue para meu advogado agora mesmo? Cláudio gaguejou, abriu uma gaveta, pegou uma chave velha e destrancou o armário metálico. De lá, puxou um HD externo empoeirado. Ligou ao computador, digitou senhas, abriu a pasta. Aqui está, disse, suando. Ele clicou nos arquivos. As imagens começaram a passar na tela. Uma câmera captava a linha da grelha. O chefe Raul comandando tudo como um general ególatra. Aqui, ó, 21h20. A gente tem, mas de repente, um salto, 21h22. As imagens pulavam direto para 21h24. 2 minutos e 12 segundos cortados. Exatamente o tempo necessário para cuspir em um bife. Miguel cruzou os braços. Pulei sem querer, tentou justificar Cláudio, clicando nervoso com o mouse. Não chega. A voz de Miguel agora era gelo puro. Você acha que isso é um jogo? Isso aqui é crime, é racismo institucional, é contaminação alimentar. E sabe qual a pior parte?
Não é que vocês fizeram isso comigo, é que vocês devem ter feito isso com muita gente que não tinha o mesmo poder de resposta. Me diga, você sabia? Cláudio hesitou. Não, quer dizer, o chefe Raul sempre foi meio brincalhão. Mas nada sério. Brincalhão? Você chama cuspir na comida de brincadeira? Senhor, eu não. Miguel se aproximou, firme. Eu estou te dando uma chance. Você pode ser o cara que ajudou a corrigir o problema da sua casa, ou o cara que tentou esconder. Escolhe agora. Cláudio ficou branco como papel, suava como uma chaleira no fogo. Miguel digitou mais uma mensagem. Imagens parcialmente corrompidas. Confirmada a adulteração. Solicitar espelhamento de backups do servidor. Verificar a atividade do gerente e do chefe. Preservar provas. E então, com a tranquilidade de um homem que carrega a verdade no bolso, virou para Cláudio e disse: por hoje, você está dispensado. Vai para casa e arranje um advogado. Cláudio congelou. Miguel abriu a porta e saiu. Do lado de fora, o salão seguia em festa. Brindes, flashes, música instrumental. Mas o terremoto já havia começado. Quem mais está envolvido nesse esquema? Será que Naomi corre risco? E como Miguel vai desmantelar esse sistema inteiro sem virar manchete da noite pro dia? Se você acha que o racismo escondido atrás de guardanapos caros precisa ser exposto, curte esse vídeo agora e se inscreve. Nos próximos minutos, o chefe que cometeu o ato vai ser confrontado e não vai escapar ileso. Você não vai querer perder isso. A noite passou como um borrão. Naomi não dormiu. Ela se deitou, mas o corpo não descansava. Os olhos fixos no teto da kitnet, onde morava com a mãe, no subúrbio de Salvador. A brisa da madrugada entrava pela janela, misturada com o som distante de motos e cães latindo. O guardanapo, a caneta, a escolha. E tudo ecoava. Ela havia feito algo impensável. Ela havia tocado o sistema. Você já teve a sensação de que, ao falar a verdade, pode perder tudo. E ainda assim não conseguir se calar? Naomi ainda sentia a textura do guardanapo entre os dedos. A ponta da caneta falhando na hora da última letra. As mãos tremendo, o medo na garganta como um nó apertado. Mas algo nos olhos de Miguel havia quebrado a armadura que ela usava todos os dias. Ela já havia servido homens arrogantes com cartões pretos. Já havia escutado piadas nojentas entre garçons. Já tinha sido passada para trás em gorjetas. Já havia visto a comida cair no chão e ser servida mesmo assim, sempre para os mesmos tipos de cliente. Ela engolia tudo, todos os dias, com um sorriso treinado. Mas aquela noite foi diferente. Naomi Batista era uma força que o mundo ainda não havia reconhecido. Criada no bairro de Plataforma, foi a primeira da família a entrar na universidade. Direito na UFBA. Ela queria ser promotora de justiça. Queria defender mulheres como sua mãe, que criava sozinha 3 filhos com salário de professora estadual. Mas a vida, às vezes, pisa em quem menos merece. O câncer da mãe chegou sem aviso. E com ele, as contas. A escolha foi imediata: trancar a faculdade e pegar um emprego. O solar do Pelourinho parecia a única opção decente. Pagava bem, o suficiente para comprar os remédios da mãe, pagar as contas da casa e ainda trazer um iogurte preferido dela todo domingo. O preço? Seu silêncio. Naomi entrou pelos fundos do restaurante no dia seguinte, o coração martelando, a camisa branca impecável, o avental engomado. Tudo como sempre, mas o medo era novo. Ela não sabia se Miguel havia lido o guardanapo. Não sabia se ele havia sido embora em silêncio ou, pior, se havia sido cúmplice como todos os outros. Cada passo até o vestiário parecia ecoar nos azulejos. Você já foi chamada no escritório. A voz da hostess chegou como uma lâmina, baixa, rápida, crua. Naomi travou. Ela nem bateu o ponto. Seguiu direto pelo corredor. O ar parecia mais pesado. O chão mais distante. Ao chegar na porta, respirou fundo. Girou a maçaneta. Ela esperava o Sr. Cláudio.
Ou talvez o RH ou, pior, a polícia. Mas quem estava ali era ele, Miguel Pontos, sem terno, sem pose, ainda no mesmo moletom azul, mas em pé, com uma presença que preenchia o ambiente como um trovão silencioso. Naomi Batista? Ele disse. Ela engoliu seco. Sim, sou eu. Senta, por favor. Ela hesitou, mas sentou. As mãos no colo. O coração tentando escapar do peito. Você acha que está aqui para ser demitida, né? Ela assentiu sem conseguir esconder o tremor. Eu li o que você escreveu. E vi as câmeras. Silêncio. Desculpa, eu só não consegui deixar passar. Não dava. Miguel esperou. Você não está sendo demitida. Naomi levantou os olhos surpresa. Eu sou o dono deste lugar. E o que você fez ontem salvou não só a mim, mas a verdade. Mas por que o senhor estava ali? Disfarçado? Porque eu recebi uma denúncia e preferi ver com meus próprios olhos. Às vezes, a única forma de ver o sistema é se tornando invisível dentro dele. Eu achei que ia ser mandado embora. Naomi, se eu tiver que mandar alguém embora aqui, vai ser quem traiu a dignidade, não quem teve coragem. Ela respirou. Pela primeira vez, de verdade. Você já se sentiu como se fosse a única pessoa consciente em uma sala cheia de silêncio conveniente? Miguel se levantou, tirou um cartão da carteira e entregou a ela. Isso é só o começo. Eu vou precisar de você. E se você aceitar, e sua função aqui muda hoje. Ela leu o cartão. Naomi Batista, diretora de Ética e Cultura, Solar do Pelourinho. Ela riu. Um riso sem graça, misturado com lágrimas. O senhor tá brincando, né? Nunca. Não com a verdade. Naomi saiu daquela sala sem saber exatamente o que vinha pela frente. Mas sabia de uma coisa, ela não era mais só garçonete. Ela era o início da mudança. O relógio marcava 12h32. Do lado de dentro do solar do Pelourinho, o salão estava perfumado com o aroma doce das flores nas jarras. O som dos talheres contra pratos de porcelana parecia ensaiado. Garrafas de vinho eram abertas com o mesmo estalo sutil de sempre, mas do lado de fora, 2. SUVs pretos sem logotipo estacionavam na entrada de pedras. As portas se abriram com um rangido abafado. 2 homens de camisa social clara, calças escuras e olhares precisos saíram em silêncio, e o ar mudou. O que acontece quando a justiça não manda aviso prévio? Quando o sistema que se achava intocável sente pela primeira vez o peso de um olhar que enxerga. Os agentes passaram direto pela recepção. Com licença, estamos procurando o chefe Raul. O maître engasgou com a própria saliva. O garçom ao lado derrubou uma taça de espumante. O som do vidro estilhaçado ecoou como um aviso. Na cozinha, o cheiro de carne grelhada misturava-se com o de medo. Chefe Raul, ainda com o avental manchado de gordura e arrogância, virou com cara de tédio. Algum problema? Sim, acompanhe-nos, por favor. Mas eu tô no meio do serviço. Agora o tom não deixava espaço para réplica. E pela primeira vez Raul não gritou. Não xingou, apenas empalideceu. Foi levado pela porta da frente, sob o sol baiano, com o rosto úmido e a expressão rachada. Atrás dele, o sous-chefe foi chamado. E logo depois, o Sr. Cláudio 3 saídas. 3 silêncios. Nenhuma resistência. Naomi assistiu a tudo de longe, sentada no fundo do salão. Seus dedos suavam. As pernas tremiam sob a calça preta engomada. O couro do sapato social fazia um rangido irritante cada vez que ela mexia o pé. E ela não conseguia ficar parada. O som da rua entrando pelas janelas abertas era real. Quente, vivo, ela ouviu alguém cochichar. Tá acontecendo alguma coisa grande. Acho que é polícia. Alguém respondeu. Vi aquele cara ontem, o da mesa da cozinha. Ela sabia. O nome de Miguel logo sairia das sombras. E ela se perguntou, será que as pessoas vão entender o que aconteceu aqui? Ou vão tentar enterrar tudo de novo? 13h02. Os degraus do solar do Pelourinho estavam cercados de repórteres, microfones prontos, celulares erguidos.
O sol refletia forte nas lentes das câmeras. O calor fazia o asfalto vibrar como se o chão tivesse vida. Miguel apareceu. Camisa de linho dobrada até o cotovelo, sapatos de couro simples e uma pasta de couro marrom embaixo do braço. Ele subiu no pequeno púlpito montado de última hora. Respirou fundo e começou. Ontem à noite, eu entrei neste restaurante como um cliente. Hoje estou aqui como o proprietário. O burburinho aumentou. Flashes dispararam. E o que eu vi aqui dentro, o que eu descobri, não representa os valores da Dantas Holdings nem da cidade de Salvador. Uma funcionária, uma mulher invisível para esse sistema, que a verdade veio à tona. Ele gesticulou discretamente. Naomi apareceu. Blusa azul marinho sob medida. Cabelos presos com elegância. Os olhos úmidos, mas firmes. Ela subiu devagar. Cada passo fazia os sapatos ecoarem no mármore. Ficou ao lado dele. O nome dela é Naomi Batista. E hoje, ela assume como diretora de ética e cultura deste restaurante. Os aplausos vieram primeiro tímidos. Depois cresceram palmas firmes, reais. Sem ensaio. Sem obrigação. Naquele instante, sob o sol do meio-dia da Bahia, com os flashes estourando e os celulares gravando tudo, o sistema perdeu a pose. Porque a verdade não veio em um e-mail, não veio em um processo, ela veio em um guardanapo, dobrado, suado, silencioso, entregue por alguém que decidiu que a coragem, dessa vez, ia falar mais alto que o medo. Naomi olhou para a multidão e viu algo novo nos olhos das pessoas. Respeito, não pelo uniforme, não pela coragem, mas por algo mais raro, autenticidade. E ali, no meio do Pelourinho, onde a história da Bahia sangrou por séculos, a verdade estava sendo servida, não no prato, mas no microfone. 2 semanas depois do escândalo, o solar do Pelourinho não era mais um restaurante, era um canteiro de reforma ética. As luzes ainda acendiam, mas os talheres estavam guardados, as cadeiras empilhadas, o salão vazio. Mas havia movimento. O som agora era de parafusadeiras, martelos, pincéis deslizando pelas paredes. O cheiro de tinta fresca tomava o ambiente, misturado com o aroma distante do mar, que entrava pelas janelas abertas. O barulho metálico das cadeiras sendo arrastadas ecoava diferente agora, como se o espaço estivesse respirando pela primeira vez. O que acontece com um lugar onde tudo era aparência, quando a verdade finalmente se torna a base? Naomi Batista, 25 anos, sentada na mesma cadeira que antes pertencia ao Sr. Cláudio, olhava fixamente para a agenda em branco. Diretora de Ética e Cultura. Era mais do que um título. Era um símbolo. O uniforme engomado agora dava lugar a uma blusa leve, em calça de alfaiataria e tranças presas em coque alto. O sol entrava pela janela lateral e batia na moldura nova atrás dela. Uma foto em preto e branco da sua mãe na formatura da pedagogia. Ela respirou fundo. Ali começava o difícil. No salão principal, as cadeiras haviam sido colocadas em círculo, nada de microfones. Nada de discurso decorado, apenas cadeiras e olhos. Parte da antiga equipe ainda estava lá, alguns rostos desconfortáveis, alguns braços cruzados, alguns olhares desviando. Naomi andava devagar entre eles. Seu perfume era discreto, mas presente, baunilha e cravo. Ela parou no centro do círculo e disse: "A partir de hoje ninguém mais vai se esconder atrás do silêncio aqui dentro." Um garçom levantou a mão relutante. "E se a gente errar? Vai ser demitido também?" Naomi olhou firme. "Se errar e encobrir, sim. Se errar e tiver coragem de falar, não." Naomi não estava ali para manter aparências. Ela contratou uma consultoria de diversidade com raízes no recôncavo baiano. Implementou relatórios anônimos. Criou uma ouvidoria real, com resposta em 24 horas. Mandou remover todos os retratos confederados e substituí-los por painéis com fotos de cozinheiros negros históricos da Bahia, muitos deles anônimos.
O cheiro de comida gourmet deu lugar, por um tempo, ao aroma dos livros, das folhas recém-impressas, das discussões reais. O som das risadas falsas nos jantares foi substituído pelo som sincero de vozes negras contando suas histórias na sala de integração. Mas nem todo mundo aplaudiu. Houve olhares atravessados nos corredores, chefes de cozinha reclamando em grupos de WhatsApp, comentários do tipo: agora tudo tem que ter militância? Bem, mas será que ela tem preparo mesmo? Um fornecedor antigo, branco e tradicional recusou-se a continuar entregando vinho quando soube da nova gestão. Miguel foi rápido. Cancele o contrato. Compramos de quem compartilha valores, não só garrafas. Num fim de tarde, sozinha no escritório, Naomi olhava o reflexo no vidro da janela. O pôr do sol tingia tudo de laranja. Do lado de fora, os sinos da Igreja do Carmo tocavam. O cheiro de acarajé da esquina entrava leve, misturado ao frescor da tinta, que ainda secava nas paredes do solar. Ela pensava em tudo o que ainda faltava. O respeito total não havia chegado. A cultura ainda resistia, mas o espaço agora era outro. Ela tocou no crachá, lembrou do guardanapo e sussurrou para si mesma: a primeira semente sempre sangra, mas é ela que abre o chão. O que é mais difícil, lutar por um lugar à mesa ou reimaginar completamente o que aquela mesa deveria ser? Naomi sabia, o solar do Pelourinho ainda estava longe de ser o que precisava ser, mas agora o medo não comandava mais. E talvez pela primeira vez, desde que pisou naquele salão, ela se sentia em casa. Era impossível abrir qualquer rede social e não ver o nome dela, Naomi Batista. Nos stories, nos reels, nas matérias. Garçonete negra desmascara racismo em restaurante de luxo, de servente a diretora. O Brasil quer ouvir Naomi. As imagens do guardanapo viralizaram. O vídeo do pronunciamento de Miguel somava milhões de views. Naomi na escadaria. Naomi no Jornal Nacional, Naomi nas charges, Naomi nos cortes de podcasts. A voz dela, gravada sem que soubesse, ecoava em vídeos com trilhas dramáticas. O timbre doce, às vezes trêmulo, repetido 1000 vezes como um mantra público. Você já se sentiu sendo amado pelo país inteiro, mas ainda assim, absolutamente sozinha? O celular dela não parava. Vibrava como um coração em arritmia. Você me inspira. Você é o orgulho do nosso povo. Você fez o que eu nunca tive coragem de fazer. Mas também vinham outras. Isso é mimimi. Só quer aparecer. Acabou com a reputação de um restaurante por vingança. Tem que ter muito ego para se achar diretora só por ter entregado um bilhetinho. Cada notificação parecia uma picada invisível. O som agudo das notificações, que antes trazia alegria, agora soava como um martelo em vidro fino. O toque da tela, que já foi refúgio, agora dava calafrios. A equipe do restaurante agora olhava para ela com misturas de respeito e ressentimento. Alguns evitavam contato visual. Outros diziam bom dia, com um sorriso congelado, como se guardassem alguma coisa atrás dos dentes. Durante um almoço com Miguel, ele disse: você tem noção de que virou símbolo? Ela respondeu com os olhos baixos. E quem segura um símbolo quando o braço começa a doer? Miguel a encarou. Sabia exatamente o que ela queria dizer. Ser exemplo é bonito no Instagram, na vida real. É solitário. Uma noite, Naomi chegou em casa, tirou os sapatos com os pés, sem força nem para se abaixar. A TV estava ligada, passando uma reportagem sobre a nova cara do combate ao racismo institucional. Era ela, a imagem dela, o nome dela. Ela se olhou no espelho. O rosto cansado, olheiras, os cabelos desfeitos do coque. Será que eu sou mesmo tudo isso? Sussurrou. Lembrou da faculdade, lembrou da mãe, lembrou do guardanapo. E se amanhã descobrirem que eu não sei o suficiente? Que eu não sou forte o bastante? Ela deitou na cama com a roupa do corpo. Chorou sem som. Um choro quente, doído e sem forma. O gosto salgado da lágrima escorrendo até os lábios. O cheiro de mofo do travesseiro que não secava.
Direito, o silêncio denso que só existe em quarto de quem carrega o mundo e não quer acordar. Ninguém. Na manhã seguinte, entre as centenas de mensagens, uma se destacou. Era de Miguel. A matrícula na UFBA foi reativada. Meio período, noturno. Você merece terminar o que começou. Ela sorriu, um sorriso pequeno, cansado, mas real. Era como se o sol tivesse entrado pela fresta da janela. Naomi voltou à faculdade naquela semana. Sentou na última cadeira da sala. Caderno novo, caneta preta. As unhas curtas, roídas. A professora de Direitos Humanos começou a aula com uma pergunta. O que significa justiça para vocês? Naomi não levantou a mão, mas pensou com o coração. Justiça é poder dormir em paz depois de fazer a coisa certa, mesmo que o mundo inteiro te assista. Às vezes, o preço de ser exemplo é carregar cicatrizes que ninguém aplaude, mas ainda assim, vale a pena. Porque mesmo exausta, Naomi sabia que não era só sobre ela, era sobre todas que vieram antes e as que viriam depois. Esse é o bloco da transformação concreta. O restaurante reabre, mas já não é mais o mesmo lugar, nem em aroma, nem em som, nem em estrutura. Naomi, antes garçonete, agora é a bússola moral e cultural do espaço. E sua presença muda tudo. Da cozinha aos contratos, da contratação à maneira de servir. Mas ainda há desafios, porque justiça não se faz apenas com marketing. E um novo sistema precisa de vigilância, coragem e consistência. Vamos construir um espaço onde a beleza não seja mais fachada, mas o reflexo da alma que o habita. Do lado de fora, o casarão histórico continuava imponente. Paredes amarelas, janelas azuis, arquitetura colonial. Mas por dentro, tudo havia mudado. As paredes, antes ocupadas por quadros de generais sem nome, agora exibiam retratos de cozinheiras negras centenárias, pescadores da Ilha de Maré e artistas populares que alimentaram a cidade com arte e ancestralidade. O cheiro era outro. Saía da cozinha o aroma de dendê misturado com alecrim, caruru com vinagrete de manga, polvo grelhado com farofa de castanha. O salão agora cheirava a vida, não a perfume importado e alvejante. Antes, os clientes entravam em silêncio, engolindo sons e emoções. Agora, o som da sanfona se misturava ao violão. Um músico, ao fundo, tocava um samba de roda. E alguém do bar, um novo garçom com tranças e gargalhada livre, acompanhava discretamente. Batucando o balcão com os anéis, o som dos talheres agora competia com risos reais, não sorrisos plásticos. A luz das velas ainda existia, mas dividia espaço com a luz dos olhos de quem voltava a sentir orgulho de estar ali. O que era exclusão virou acolhimento. O que era performance virou presença. O que era fachada virou fundação Naomi. Criou um código de ética vivo. Nada daquelas cartilhas que ninguém lê agora. Cada funcionário era treinado para entender não apenas como servir, mas por que servir com respeito, com equidade e com consciência. Aqui a gente não serve comida, a gente serve experiência humana, dizia ela nas reuniões semanais. E eles ouviam, não por medo, mas por respeito à verdade que ela carrega no corpo. A equipe foi reformada. Os novos gerentes eram negros, mulheres, LGBTQIA+, pessoas com histórias reais. Gente que conhecia a cidade não só pela vista do elevador Lacerda, mas pela ladeira pesada da vida. Naomi fez questão de contratar ex-estudantes que largaram a faculdade, mães, solo que precisavam de horários flexíveis, cozinheiras de terreiro com receitas, ancestrais, jovens que haviam sido demitidos injustamente por falta de perfil, sensação sensorial. O som do salão agora era polifônico, diverso, verdadeiro. As vozes com sotaque carregado, com histórias acumuladas, com orgulho escondido nos gestos. Numa quinta-feira qualquer, um casal negro de turistas entrou, um pouco hesitante. O homem usava camisa polo simples, a mulher um vestido florido. Na entrada pararam, leram a placa. Naomi observava de longe. O homem sussurrou: "Amor." Esse era aquele restaurante que deu a confusão. A hostess,
Agora uma jovem negra com um sorriso sincero se aproximou. Sejam bem-vindos ao novo solar. Aqui todo mundo tem lugar. Eles sorriram, sentaram. Comeram como se não precisassem se defender com os olhos. Naomi enxugou discretamente os olhos no fundo do salão. Aquilo era o que mais doía e mais curava. Pertencimento. Quando um espaço muda sua estrutura, ele pode mudar o mundo ao seu redor. Mas essa mudança não começa com uma placa nova, e sim com uma decisão de não mais compactuar com o silêncio. Na entrada do restaurante, agora havia uma placa entalhada à mão, com letras douradas sobre madeira escura. Este é um espaço reconstruído pela verdade. Aqui, a comida é sagrada e cada pessoa é vista. Naomi saía do salão, com os passos firmes e o coração quente. Sabia que o mundo lá fora continuava duro. Sabia que ainda enfrentaria resistência, olhares tortos e talvez outras batalhas, mas ali, naquele espaço de paredes amarelas e janelas abertas, ela tinha plantado justiça e ela estava florescendo. Um ano depois, a cidade de Salvador amanhecia com seus sons únicos. O canto das maritacas, misturado aos ônibus que sobem a ladeira do Carmo. O cheiro de café coado invadia as janelas, misturado ao de pão de sal com manteiga derretida. No escritório do solar do Pelourinho, Naomi Batista abria sua janela como quem abre um livro novo todos os dias. Na parede à frente, agora havia um mural. Fotos de equipe sorrindo. Cartas de agradecimento de clientes que se sentiram vistos. Uma cópia emoldurada do guardanapo original. Sim, aquele guardanapo. Ele estava ali, dobrado ao meio, escrito com medo, entregue com coragem, guardado como relíquia. Ela começa a falar para outros jovens. Eu não sou exemplo porque acertei. Eu sou exemplo porque falei. E falar, naquele momento, me custou tudo que eu tinha. Mas também me deu tudo o que eu precisava. Ela não diz isso com pose, ela diz com voz baixa, firme. Com olhos que ainda carregam as noites em claro, os ataques anônimos e também os aplausos que não pagam a terapia. Às vezes, Naomi fecha os olhos e volta para aquela noite, a mesa perto da cozinha, o cheiro de alvejante, o som da cúpula de prata sendo levantada, o suor descendo pela nuca. Mão tremendo ao deslizar o guardanapo. Voz embargada ao dizer, aproveite sua refeição. Senhor, ela se pergunta, se ele não tivesse lido, se ele tivesse ignorado, se ele tivesse ido embora calado, nada daquilo teria existido. E então entende, a mudança não começa com milhões, começa com um olhar que enxerga. Num envelope pardo, sem remetente, Naomi recebe uma carta escrita à mão. Trabalho em um salão de beleza em Brasília. Passei anos engolindo piadas racistas de clientes famosos. Depois que vi sua história, escrevi uma carta anônima para o dono. Ele me chamou, pediu desculpas, me promoveu. Obrigada por não ter engolido mais uma vez. Agora eu também não engulo. Naomi apertou o papel contra o peito, chorou. Não como quem sofre, mas como quem transborda. Às vezes, um prato contaminado não é o problema, é o sintoma de um sistema inteiro apodrecido. Às vezes, a justiça não vem com fardas, mas com guardanapos. Às vezes, a revolução não começa com gritos, começa com alguém que tem tudo a perder e ainda assim decide escrever a verdade. Naomi Batista hoje não anda mais de cabeça baixa, mas também não anda com o queixo no alto, ela anda olhando nos olhos. E é isso que muda tudo, porque quando alguém vê, outros começam a ver também. E aí, o mundo não consegue mais se fingir cego. Se essa história te atravessou, se em algum momento você segurou a respiração, se você reconheceu na Naomi um pouco de você, ou em Miguel, alguém que poderia ser seu aliado, então faça parte dessa corrente de verdade. Curte esse vídeo. Compartilha com alguém que precisa lembrar que coragem ainda existe. E se inscreve no canal, porque aqui a gente conta as histórias que não cabem nas manchetes, histórias reais, histórias negras, histórias de alma, histórias que começam com dor, mas terminam com vida nova.